vou apresentar propõe uma reflexão sobre a abordagem da história da arte dentro do espaço expositivo do MASP em seus primeiros anos de funcionamento, entre 1947 e 1958. Para tanto, são analisados 3 aspectos da atuação profissional do diretor do museu, Pietro Maria Bardi, o curador, o editor e o professor. O MASP foi inaugurado em outubro de 1947, no segundo andar do prédio, ainda inacabado, onde iria funcionar o jornal Diários Associados. Nesta planta, nós vemos o espaço reservado à exibição da coleção, reunida pela Assis Chateaubriand, aqui acima, e que contava com artistas europeus consagrados, atuantes do século XIII ao XX. Ao lado, localizado bem ao centro da planta, nós vemos o espaço onde foram exibidos o que o Bardi chamou de painéis de história da arte ou exposições didáticas. Consistiam, como mostra esta foto de 1947, uma estrutura tubular de alumínio que sustentava cerca de 80 pranchas com reproduções fotográficas coladas na frente e no verso e prensadas por 2 lâminas de vidro. Em 1950, o museu passou por uma reforma e ampliação, a pinacoteca foi transferida ao 3º andar do mesmo edifício e as exposições didáticas permaneceram no 2º, montadas nesse espaço acima, mais descentralizado, próximas agora aos auditórios e à área administrativa. Aqui uma vista externa do edifício, depois da reforma e ampliação, pela janela nós vemos a exposição didática. As imagens nos painéis eram renovadas periodicamente, de modo que é possível mapear ao menos 4 ciclos das exposições didáticas entre os anos de 1947 e 1951. Aqui vocês veem uma foto do painel sobre a pré-história, exposto no 1º ciclo, o qual adotou uma cronologia bastante extensa, indo até o século XX. As técnicas de escultura e pintura foram concentradas na parte inferior do painel, enquanto a arquitetura e elementos úteis à reconstituição do contexto histórico foram concentrados na parte superior. As imagens, bem como o texto explicativo, foram recortadas em formatos semelhantes e cobrem, de um modo então sistemático, praticamente todo o espaço do painel. Aqui vocês veem uma foto dos painéis sobre a pré-história do 2º ciclo das exposições didáticas, aparentemente exibido em 1950. Ele foi chamado de Pré-História e Povos Primitivos, restringindo-se, portanto, a um período mais curto de tempo. A quantidade de imagens também foi reduzida e as que permaneceram foram ampliadas, além de serem organizadas no espaço de um modo mais estético do que funcional. Observe que o bisão, desenhado nas paredes de Altamira, está presente nos painéis tanto do 1º quanto do 2º ciclo. No 2º, contudo, ele foi aproximado de uma pintura do Renascimento, parece-me que tirada de um afresco. Assim, obras de 2 períodos de tempo distintos são aproximadas em razão de um critério técnico formal. A linearidade da cronologia nos painéis do 1º ciclo é quebrada no 2º. O Bardi afirma que no 2º ciclo existe um sistema expositivo e, ao mesmo tempo, narrativo, agenciando as reproduções. Se o método, no painel do 1º ciclo, estava baseado na sincronia, ou seja, cada painel corresponde a um recorte temporal específico, e se o método, nos painéis do 2º ciclo, estava baseado na analogia, a técnica empregada pelo Bardi em ambos os casos foi a da colagem, muito semelhante àquela usada no mercado editorial. Antes de vir ao Brasil e assumir a direção do MASP, durante a sua atividade como jornalista e galeguista na Itália, o Bardi co-dirigiu a revista Quadrante, editada em Milão entre 1933 e 1936. Nela, ele publicou não só textos, mas também algumas das suas fotomontagens. Esta é uma delas, chama-se Mesa dos Horrores, que foi exibida pela primeira vez, efetivamente, sobre o tampo de uma mesa. Aqui vocês veem a mesa reproduzida em página dupla, na 2ª edição da Quadrante, do ano de 1933, em meio a uma resenha do Bardi sobre a 5ª Trienal de Milão, uma mostra voltada às artes industriais e arquitetura modernas. No seu texto sobre a Trienal, o Bardi nota um desacordo entre a arquitetura neo-oitocentista ou acadêmica do edifício, o então inaugurado Palazzo dell'Arte di Milano, e a arquitetura racionalista, moderna, exibida dentro dele. Nessa linha aqui, na página da revista,
vocês veem algumas vistas da arquitetura do Palácio de Milão, e acima, efetivamente, reproduzida a Mesa dos Horrores. O Bardi pretendera, com a Mesa dos Horrores, segundo as suas próprias palavras, penetrar na mente do arquiteto neo-oitocentista. Ele arranja, de um modo instável, entre outras imagens, recortes de fachadas arquitetônicas ligadas a um estilo que para ele não fazia mais sentido no presente. A mesa tinha, desse modo, um propósito crítico paródico, identificar um tipo de arquitetura que se tornara obsoleta e marcar a posição do seu autor em favor de uma estética, ao contrário, moderna. O Bardi define a fotomontagem, que é uma forma de colagem, como um substituto do discurso verbal. Essa técnica, empregada na revista, que substitui longos discursos por poucas fotografias, é empregada também nos painéis de História da Arte e ainda na atividade do Bardi como professor. Bardi proferiu uma série de palestras aos monitores que iriam atuar no museu, as quais tomaram a forma de um curso introdutório de História da Arte oferecido regularmente. Dessa experiência resultou a publicação do Manual Pequeno História da Arte, essa é a capa da segunda edição, a primeira de 1958. Nesse manual, Bardi dedica 3 capítulos ao estabelecimento de uma cronologia, e a experiência dos painéis relaciona-se a essa concepção. Distribuídas em seções ao longo do texto, há uma série de imagens de obras de arte e arquitetura. Numa das pranchas, a que vocês veem nesse slide, está presente a mesma foto do Bisão de Altamira que analisamos anteriormente nos painéis do primeiro e segundo ciclos das exposições didáticas. Aqui, aqui e aqui. Vejamos mais algumas pranchas extraídas do livro. Como na analogia entre visão pré-histórica e o rosto renascentista, em função da técnica empregada, o Bardi aproxima, com base na forma curvilínea do corpo, uma estatueta suméria de uma ilustração de moda do início do século XX. Nessa outra prancha, um detalhe de um dos profetas do Aleijadinho é postulado de 2 exemplos de móveis de madeira, um gótico francês, outro florentino, e 2 cadeiras com um design mais moderno. As mesmas estratégias dos painéis estão presentes, inclusão de culturas não europeias, bem como de obras de design e arquitetura, e comparações diretas entre obras de diferentes períodos históricos. O nexo escolhido para a organização das reproduções fotográficas nos painéis e no manual foi histórico e formal, fundado sobre uma tensão entre as ideias de civilização e civilizações. Essa tensão estava no núcleo da empreitada de apresentar uma coleção de arte internacional a um público brasileiro, o Brasil sendo então um país cuja metade da população era analfabeta. Outra estratégia adotada pelo Bardi foi de aproximar as artes liberais das utilitárias, propondo uma educação estética para além da artística, que partisse do cotidiano das pessoas. O Bardi identifica a arte e civilização, tanto no manual quanto em textos e conferências realizados na mesma época das exposições didáticas. Quando ele faz isso, quando ele identifica arte e civilização, ele está afirmando que há uma coincidência entre o aparecimento das primeiras formas de representação visual e a própria ideia de humanidade. Nesse sentido, ele emprega um conceito de civilização mais homogêneo, no singular, que poderia ser contraposto ao de barbárie, por exemplo. Ao mesmo tempo, essa identificação entre arte e civilização leva à afirmação de que cada sociedade, no tempo e no espaço, desenvolve uma concepção própria daquilo que se convencionou chamar no presente de arte. Assim, o Bardi menciona diversas civilizações ou culturas nas suas cronologias, dos hindus aos pré-colombianos, dos árabes aos povos nativos da América e aos africanos. O propósito dessa história da arte que se quer universal no museu e no manual é tornar acessível ao visitante e ao leitor as produções artísticas mais recentes. Na quadrante, o Bardi não precisava explicar a fundo uma tomada de partido em favor dos modernos. As suas fotomontagens são a expressão do seu engajamento junto à arte e arquitetura feitas em seu tempo. No espaço do MASP e na pequena história da arte, contudo, a sua abordagem é mais imparcial. Todos os períodos são considerados de igual valor dentro de uma lógica cumulativa. Essa é a ideia mesma da colagem, que nivela diferentes imagens pré-existentes no mesmo plano. Muito obrigada pela atenção.